Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, edição de quinta-feira, né? Edição de quinta-feira, não tivemos vídeos hoje durante o dia, né? Então essa vai ser a única edição do dia para a gente atualizar aqui tudo o que aconteceu nessa quinta-feira no Vasco da Gama. E foi um dia agitado, né? Tivemos a chegada de Lloyd Augusto, o angolano, que já está inscrito e pode ser relacionado para a partida contra o Flamengo. A gente vai falar sobre isso aqui, a gente vai ouvir o próprio Lloyd Augusto. Vamos falar também sobre a partida da Copa do Brasil. O Vasco vai enfrentar o Nova Iguaçu e esse jogo deve acontecer no Engenhão, jogo com o mando do Nova Iguaçu. Enfim, vamos falar também sobre o Brian Palacios, tem bastante coisa aqui pra gente atualizar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. E vamos começar falando do assunto principal do dia, né? Eu acho que todo mundo concorda que hoje o tema principal foi a chegada do angolano, né? O Lloyd Augusto, que desembarcou pela manhã no aeroporto do Galeão. Jogador angolano que chega aí para o Vasco da Gama, contrato até dezembro de 2027. Falou já como jogador do Vasco e foi anunciado de forma oficial. No site oficial do Vasco, o clube postou o seguinte, que o Vasco da Gama acertou a contratação do seu oitavo reforço para 2025. O atacante Lloyd Augusto, de 25 anos, junto ao Alanyaspor da Turquia. O angolano desembarcou no Rio de Janeiro na manhã de hoje, realizou os exames médicos e foi aprovado, assinando contrato com o Vasco até dezembro de 2027, com opção de ampliação por mais um ano, caso atinja ali algumas metas. Lloyd Augusto iniciou sua carreira em Angola, seu país natal, e rapidamente se destacou. Ele chamou a atenção do Sporting de Portugal, que o levou ainda nas categorias de base para lá. Ele terminou o processo de formação no Farense, também de Portugal, onde se profissionalizou. Do Farense, ele seguiu para o Mafra de Portugal, onde teve grande destaque e chamou a atenção do Alanyaspor da Turquia. Lá na Turquia viveu sua melhor fase da carreira e agora vem para o Vasco. A gente vê aqui no histórico, né, do Lloyd Augusto, que é um jogador que, está vivendo o seu melhor momento, mas nunca jogou em grandes clubes, né? Com certeza esse é o maior desafio da carreira do Lloyd Augusto, né? Defender o Vasco da Gama, se provar no futebol brasileiro. É uma aposta, né? Lloyd Augusto é uma aposta curiosa, né, que faz a diretoria do Vasco. Mas é um atleta muito carismático, podemos dizer, já caiu ali meio que no gosto dos torcedores. Tenho certeza que terá o apoio, né, da torcida vascaína e vamos torcer para que o Lloyd dê certo aqui. Ele desembarcou no aeroporto do Galeão pela manhã e já falou, né, como jogador do Vasco. Vou colocar aqui as primeiras palavras de Lloyd Augusto como reforço do Vasco. Confira só. Tentativa ser jogador do Vasco agora e a possibilidade até mesmo de estrear, quem sabe, no clássico contra o Flamengo. Tá animado, Lloyd? Então, era o que eu queria, eu tô feliz. Cheguei, as coisas estão a correr bem. E é o que é. Vou fazer os exames, vou tratar de algumas documentações e se der para jogar no sábado eu tô pronto. Lloyd, estamos aqui no canal Atenção Vascaínos, muitos aparelhos conectados, a torcida do Vasco na expectativa da sua estreia. Você que é um jogador que falou, demonstrou nas redes sociais a sua vontade de estar aqui. O que significa para você vestir a camisa do Vasco, sua primeira experiência no Brasil, você vindo um jogador angolano, tem questão da língua também, do português. O que representa para você jogar no Vasco hoje? É um clube grande, todo mundo sabe a dimensão que o Vasco é, a pressão que é jogar no Vasco, mas é para isso que eu jogo futebol, eu nasci para isso. Então, vamos. Lloyd, deixa um recado para o torcedor vascaíno que ficou muito empolgado e abraçou, né, através das suas lives. Deixa um recado para o torcedor vascaíno. E acreditem que as coisas vão dar certo. Obrigado. Então tá aí, né, Lloyd Augusto, que já pode jogar, tá? O Vasco correu contra o tempo, porque tinha até hoje para regularizar o jogador, para ele ficar à disposição para as semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco conseguiu regularizar o atleta no bid da CBF e ele está à disposição
para a partida contra o Flamengo. Então, Lloyd Augusto pode ser relacionado, vai depender aí do treinador Fábio Carille, é claro. O jogador não treinou ainda, né? Vai ter talvez o dia de amanhã para poder treinar, então a gente não sabe se será relacionado. Acredito eu que para esse primeiro jogo, difícil, né? Apesar dele estar jogando lá na Turquia, para esse primeiro jogo, como não teve contato ali com o grupo, difícil imaginar que ele seja relacionado. Mas está à disposição aí e fica agora a critério do Fábio Carille. Bom, falamos aqui de Lloyd Augusto, vamos agora atualizar a situação de Bryan Palacios, atacante do Atlético Mineiro, que pode se transferir aí para o Vasco da Gama. A pedido do Atlético Mineiro, o Bryan Palacios, a princípio, só vai se apresentar ao Vasco depois do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Os clubes têm um acordo para o empréstimo do atacante colombiano até dezembro. O Galo quer ter Palacios à disposição para a primeira partida de ida, né? A partida de ida da final contra o Atlético Mineiro, que será realizada no dia 8 de março no estádio do Mineirão. No sábado passado, o clube passou pela Tombense pela semifinal e agora briga pelo hexacampeonato mineiro. A equipe comandada pelo técnico Cuca está com problemas de lesão ali no ataque, né? Júnior Santos não vai voltar a tempo do primeiro jogo da final e o Hulk é dúvida. Por esse motivo, o Palacios tem chances de ser relacionado lá pelo Galo. Como a janela de transferências fecha amanhã, sexta-feira, dia 28, Vasco e Galo pretendem aproveitar a janela doméstica para concluir esse empréstimo. Entre 10 de março e 11 de abril, jogadores que disputaram os estaduais poderão se transferir ali para outras equipes. O Vasco inicialmente concordou com essa condição apresentada pelo Atlético Mineiro por entender que Palacios será um jogador importante no elenco ao longo da temporada. Então a tendência, portanto, é que o colombiano chegue no Rio de Janeiro a partir do dia 10 de março, né, para realizar exames e assinar com o Vasco. Então está próximo aí dessa situação do colombiano Bryan Palacios também ser sacramentada, sendo aí mais um reforço do Vasco. Bom, para encerrar esse vídeo, vamos falar de Copa do Brasil, porque o Vasco vai enfrentar o Nova Iguaçu, né, pela Copa do Brasil, adversário aqui do nosso estado. E o Nova Iguaçu quer mandar o seu jogo contra o Vasco no Engenhão, né? A informação do Vene Casagrande é que o Nova Iguaçu vai mandar o jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil no estádio Newton Santos, no Engenhão. A partida deve ser realizada no dia 5 de março. Lembrando que na segunda fase ainda é jogo único, né? É partida única, ainda não tem ida e volta não. Então Vasco e Nova Iguaçu deve acontecer no Engenhão, sem vantagem para ninguém, empatou, é pênalti. Vou ficando por aqui, meus amigos. Gostou do vídeo? Deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!